Eu acredito que muitos de vocês aqui têm bastante prática no mercado corporativo, então eu queria pedir uma ajuda para vocês me ajudarem a desenvolver a estratégia de remuneração para os vendedores em uma empresa. Eu estou em dúvida se eu ofereço 10% de comissões para os vendedores, se eu ofereço 1% de comissão para os vendedores, ou se eu não ofereço nada para eles. Qual dessas estratégias será que vai me levar a melhores resultados? Quem acha que 10% de comissão é a melhor estratégia? Levanta a mão, por gentileza. 10% de comissões. Muito bem. Várias mãos aqui. Quem acha que 1% é melhor do que 10% de comissões? Menos mãos, né? E quem acha que 0% é a melhor opção para pagar os vendedores? Uma mão? Interessante. O curioso, pessoal, é a gente saber que quando um grupo de cientistas colocou as pessoas exatamente nessas condições aqui, o grupo de pessoas que não ganhou comissão foi a que teve os melhores resultados. Isso significa que se uma empresa fosse levar a prática de vocês em consideração para desenvolver uma estratégia, ela ia se dar mal, não é mesmo? Muito bem. Como professor, pessoal, uma das frases que mais me deixa preocupado hoje em dia é a seguinte: na teoria, isso é muito bonito, mas na prática, isso não funciona. E essa frase me deixou tão preocupado nos últimos anos que eu decidi visitar diversos cientistas nas universidades mais prestigiadas do mundo para tentar entender maneiras de despertar a curiosidade dos meus alunos para a teoria. E hoje o que eu quero mostrar para vocês aqui são os perigos da gente acreditar que a prática é mais importante do que a teoria. Muitas pessoas acreditam, pessoal, que uma teoria é uma suposição, é uma ideia que algum cientista teve sobre como o mundo funciona. Uma ideia que ainda não foi testada. Mas uma ideia que ainda não foi testada não é uma teoria, e sim uma hipótese. Uma teoria começa com uma hipótese. O cientista, ele tem uma ideia, ele convoca pessoas para ir até o seu laboratório, ou ele vai até o mundo real. Ele coloca as pessoas em condições diferentes. Um grupo ganha 10%, um grupo ganha 1%, o terceiro grupo não ganha nada. Ele coleta os dados, ele analisa os dados, ele compara os dados desses três grupos com cálculos estatísticos extremamente sofisticados e ele faz uma descoberta. E ele tenta colocar essa descoberta numa revista científica, que, por sua vez, vai colocar esses dados para análise de outros cientistas que vão sugerir ajustes, e aí esse artigo finalmente é publicado. Mas isso é só o começo. Até o momento em que centenas de outros cientistas não colocaram esses dados em prova mais uma vez, replicaram esse estudo e obtiveram os mesmos resultados, somente aí é que a gente pode dizer que nasceu uma teoria. Uma teoria, portanto, pessoal, é uma análise de como que o mundo realmente funciona. A prática, por si só, ela distorce a nossa visão sobre como o mundo funciona de verdade. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, duas práticas que levam a gente a ter uma visão distorcida do mundo. A prática do mercado corporativo rege que as pessoas são preguiçosas naturalmente, que se não tiver incentivo financeiro, as pessoas não vão fazer nada, elas vão ficar na zona de conforto. Mas quando os cientistas vão testar essa hipótese, eles explicam essa hipótese de uma forma diferente para nós. O Edward Deci, cientista da Universidade de Rochester, ele fez um experimento onde as pessoas tinham que brincar com um quebra-cabeças chamado Soma. É um quebra-cabeça tridimensional, formado por 7 peças diferentes, que unidas resultam em diversas formas, como um prédio, uma escada, uma cobra.
Algumas formas são super simples de montar e outras são mais difíceis. Quando o Edward Deci fez os testes com o Soma, as pessoas diziam que elas não conseguiam parar de brincar com o quebra-cabeças. Muitas diziam que quando a sessão terminava, elas ainda ficavam tentando resolver os quebra-cabeças mentalmente. E era exatamente esse tipo de tarefa, de alto engajamento, que o Edward Deci queria para realizar um experimento. Ele convocou um grupo de participantes para brincar com o Soma durante 30 minutos. Essas pessoas recebiam uma folha com várias formas do Soma impressas e elas tinham que reproduzir essas formas com o quebra-cabeças. Um grupo de pessoas não recebia nada pela sessão. Um segundo grupo de pessoas recebia o incentivo financeiro pela sessão. Quando terminava a brincadeira, o Edward Deci chegava lá na sala e falava para as pessoas que a sessão tinha terminado e pedia para eles esperarem mais alguns minutinhos para ele lançar os dados no computador. Ele saía da sala e observava o comportamento dessas pessoas durante 8 minutos. O que essas pessoas iriam fazer durante esses 8 minutos? Acontece que receber ou não um incentivo financeiro fez toda a diferença no comportamento dessas pessoas. Aquelas que não receberam incentivo financeiro continuavam brincando com o quebra-cabeças, o que demonstra que elas continuavam motivadas pelo desafio. Agora, aquelas pessoas que receberam dinheiro para participar da sessão, a probabilidade maior que elas tinham é de ler uma revista, ao invés de brincar com o quebra-cabeças. Isso demonstra que o ser humano não é preguiçoso naturalmente e não precisa de nenhum tipo de incentivo para trabalhar. E a partir do momento que uma pessoa pode ganhar um incentivo, como uma comissão, por exemplo, para trabalhar, ela passa a se tornar dependente daquele dinheiro para se dedicar. Se tem dinheiro, as pessoas trabalham. Se não tem dinheiro, as pessoas evitam o trabalho. Então, pessoal, se um gestor tem a impressão de que as pessoas são preguiçosas naturalmente, isso vai fazer com que, com cada vez mais frequência, as empresas desenvolvam planos de remuneração baseado em performance, o que vai minar a motivação natural das pessoas. Essas pessoas se tornam mercenárias a partir do momento que, para cada trabalhinho que elas fazem, a gente paga um incentivo financeiro. Então, é curioso, pessoal, a gente perceber como esses fenômenos aqui acontecem no nosso dia a dia. Como muitas vezes a nossa prática leva a gente a ter uma visão que é equivocada sobre como o mundo funciona. Eu não estou falando aqui que as pessoas não precisam ganhar nada, tá, para trabalhar. E sim que a estratégia de pagamento por performance tem um desempenho inferior à estratégia de salário fixo, em qualquer área. Uma outra área onde a nossa prática distorce a nossa visão sobre o mundo é a de metas. Um fenômeno muito comum em qualquer empresa do mundo é o seguinte: no dia 25, as pessoas estão com 50% da meta batida. Aí, de uma hora para outra, o que acontece é que, na última semana do mês, as pessoas fazem uma correria gigantesca e batem a meta. Quando a gente analisa esse comportamento sem conhecer a teoria, a gente assume que as pessoas são procrastinadoras, que elas deixam tudo para a última hora, que elas não vestem a camisa, que elas não têm cabeça de dono. Mas a ciência explica para a gente esse fenômeno através de uma outra ótica. Um grupo de cientistas da Colômbia resolveu fazer um experimento onde eles davam um cartão de fidelização para os clientes de uma cafeteria. Os clientes tinham que tomar 10 cafés e ganhavam um 11º gratuitamente. A metade dos participantes ganhavam um cartão de fidelização que tinha 10 casas. Um outro grupo recebia um cartão que tinha 12 casas, com detalhe. As 2 primeiras casas vinham carimbadas. No final das contas, os 2 grupos de pessoas tinham que tomar 10 cafés para conseguir um de graça. Será que esses grupos se comportaram de forma igual? Nem de perto. O grupo de pessoas que recebeu um cartão de fidelização com 12 casas e 2 já haviam carimbado,
completou esse cartão 20% mais rápido. Por quê? Existem mais de 90 anos de evidências científicas que demonstram que quanto mais perto de atingir um objetivo, mais rápido as pessoas andam. O que os cientistas nomearam como teoria da meta gradativa. A ilusão de estar mais perto de atingir um objetivo, causado no segundo grupo, já fez com que as pessoas consumissem café com mais velocidade do que as outras. E esses cientistas, inclusive, descobriram que quanto mais perto de completar o cartão, com mais frequência as pessoas visitavam a cafeteria. Acelerar no final de um ciclo é algo natural para o ser humano. Uma outra descoberta importante nesse quesito foi feita pela Katie Milkman, cientista da Wharton School. Ela descobriu que as pessoas não ficam motivadas só no final de um ciclo, mas também no começo de um ciclo as pessoas ficam motivadas. O que ela chama de efeito do novo começo. Tão importante quanto essa descoberta foi uma feita por uma cientista da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Ela analisou 40 anos de negociações de jogadores na Liga de Beisebol americana e descobriu que quando um jogador mudava de liga, a performance dele melhorava. Um começo novo para um jogador aumentou a motivação dessa pessoa. Outra descoberta pertinente aqui foi feita pela cientista Ayelet Fishbach, da Universidade de Chicago. Ela descobriu que no começo de um ciclo as pessoas ficam motivadas por quanto elas andaram. Exatamente o que aconteceu aqui, nesse experimento do café. No final de um ciclo, as pessoas ficam motivadas por quanto falta elas andarem. O problema que existe está no meio do caminho. O que ela chama de problema do meio. Então perceba que se uma empresa apura uma meta de forma mensal, as pessoas vão ficar motivadas na primeira semana e na última semana. Mas na semana 2 e na semana 3 vai haver um decréscimo motivacional. Se, por um outro lado, uma empresa decidir apurar as metas de forma semanal, as pessoas vão ficar motivadas segunda e terça e quinta e sexta. E o decréscimo motivacional vai acontecer na quarta-feira. Então veja só. Uma meta mensal tem 10 dias de decréscimo motivacional. Uma meta semanal tem 4 dias mensais de decréscimo semanal, motivacional. Uma meta mensal tem um ciclo de renovação da esperança das pessoas. Uma meta semanal tem 4 ciclos de renovação da motivação das pessoas. Qual das estratégias é a mais efetiva? A teoria é fantástica ou não, pessoal? Eu acho que nesse momento vocês já entenderam uma coisa interessante. A teoria é a prática. A teoria acontece quando o cientista vai até o mundo real ou simula uma situação do mundo real no seu laboratório e descobre como que as pessoas funcionam de verdade. A teoria é uma descrição da realidade. A teoria é aquilo que te ajuda a praticar da forma certa. Apesar, pessoal, da teoria ser fantástica, hoje em dia existe uma ilusão de que a universidade, que é o berço da teoria, não tem utilidade nenhuma mais. As pessoas veem o Mark Zuckerberg e o Bill Gates, que largaram a universidade e se tornaram bilionários, e criam uma ilusão de que a teoria não serve mais para nada. Mas será que largar a universidade e se tornar um bilionário é a regra? Ou é a exceção? Os cientistas descobriram, pessoal, que 88% dos bilionários têm formação universitária. Isso significa que largar a universidade e se tornar um bilionário não é a regra. O grande problema, pessoal, é que a exceção chama a nossa atenção. A pessoa que larga a universidade e se torna um bilionário, ela sai na revista, sai no jornal, dá entrevista no podcast, lança livro, dá palestra no mundo inteiro. As pessoas que largaram a universidade e se deram mal, elas não dão entrevista, elas não lançam livro, elas não dão palestra. Elas caem no nosso esquecimento. No Brasil, uma pessoa que tem formação universitária ganha em média 162% a mais do que as pessoas que têm só ensino médio. Mais uma vez, a exceção, os sobreviventes,
chamam a nossa atenção, os defuntos passam despercebidos. Se a gente chegou numa altura da sociedade onde as pessoas não confiam mais na teoria, eu, como professor, eu tenho que assumir uma parte dessa responsabilidade. Porque nós estamos falhando em ensinar para os nossos alunos a teoria de uma forma que desperte curiosidade neles, que desperte o interesse, que faça eles entenderem como é que a teoria se aplica no dia a dia. Como indivíduos, toda vez que a gente subestima a importância da teoria, o que a gente está fazendo é adiar a solução dos problemas que assombram a sociedade e o mundo corporativo há décadas. A ciência é a ferramenta mais precisa que existe para a gente tomar decisões. Uma das habilidades do futuro é o pensamento científico. Porque quando você pensa como um cientista, é como se você usasse uma lente que corrige a distorção da sua visão sobre o mundo. Mas se você não valoriza a teoria, se você não tem acesso à teoria, você está fadado a virar um defunto. Então, na próxima vez que você ouvir alguma pessoa falando que o comportamento, explicando o comportamento humano de uma forma distorcida, ou se você ouvir alguém falando que a universidade não é mais necessária para ter sucesso, você pode dizer para essa pessoa, com toda a confiança do mundo e com um largo sorriso no rosto, o seguinte: na prática, isso é muito bonito, mas na teoria, isso não funciona. Muito obrigado, pessoal.